Hoje eu vi uma cena que me deixou assim, um tanto quanto muito indignada. Eu estava passando pela rua e de repente eu olho para o quintal de uma casa onde o portão é de grade, então eu tinha um campo de visão um tanto quanto privilegiado, e eu vi um homem forte, alto, jovem aparentemente, maltratando um idoso, aparentemente frágil, debilitado, não sei dizer quantos anos, mas um idoso, com certeza com mais de 60 anos. Se é que a gente pode dizer que uma pessoa de 60 anos já é idosa, mas aparentemente era um idoso com mais de 60 anos, frágil, cabelos brancos, bem grisalhos, franzino. E quando eu passei ali, eu fiquei tão indignado e eu parei. Só que o portão estava fechado, eu não tinha condições de entrar. Só que alguma coisa me paralisou ali na frente daquela casa. E meu coração assim se encheu de ódio, se encheu de ira. A minha vontade era, sei lá, pegar aquele rapaz que estava maltratando aquele idoso e fazer com ele a mesma coisa que ele estava fazendo com o idoso. Chamar a polícia, enfim. Mas eu fiquei estagnada, eu fiquei paralisada, horrorizada, refém da minha indignação. Só que eu respirei fundo. Eu bati palmas, porque eu não achei a campainha. Bati palmas. O rapaz me viu. Só que nisso ele já tinha amarrado o idoso numa cadeira, né? Já tinha cercado o corpo daquele idoso com corda. E aí eu perguntei, na minha ira eu perguntei, eu falei assim, escuta, o que você está fazendo? Maltratando um idoso? Quem é esse idoso? É seu pai, seu avô? O que ele é seu? Porque você não pode fazer isso, eu vou chamar a polícia. Como assim? Você não sabe que tem um estatuto do idoso que protege as pessoas? Você não tem esse direito de fazer isso. Ele quieto olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse, esse idoso estava estuprando a minha filha de 3 anos. Estava molestando uma criança de 3 anos. Bom, isso é só uma história, na verdade isso não aconteceu. Mas eu trouxe essa história para refletir sobre uma coisa. Nós não podemos julgar nada, nem ninguém, fora de um contexto. Quando eu passei, eu só vi parte da história. Eu só vi um homem jovem, forte, maltratando um idoso, frágil, aparentemente vulnerável. Mas quando eu fui repreender esse homem que estava ali, então, maltratando o idoso, na verdade ele não estava maltratando o idoso, ele estava repreendendo aquele idoso e amarrando o idoso que tinha acabado de violentar a sua filhinha de 3 anos. Só que eu cheguei na metade da cena. Eu não vi o que estava acontecendo antes. Nessa minha história, tá? Isso não aconteceu, isso não é real, isso não é verdade. Mas a reflexão é isso. Eu chego e vejo uma cena. Eu vejo parte de um todo. Eu não posso julgar. Eu não posso deliberar sobre aquilo. Eu não posso julgar antes de fazer perguntas. Eu preciso me importar com o outro e saber por que ele faz o que faz, por que ele age como age, por que ele pensa como pensa, por que ele sente como ele sente. O que aconteceu? E as pessoas gostam, né, de ver parte de algo sem se interessar pelo todo. Isso é perigoso. Então eu pensando em muitas coisas que vêm acontecendo, em muitas coisas que às vezes abalam o meu coração, eu tenho que repetir isso para mim. Veridiana, você não sabe o todo, você sabe uma parte, você só teve acesso a uma parte. Calma. Calma. E a mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Quando muitas vezes nós ouvimos algo, um versículo isolado para defender uma ideia, e nós não vamos para o todo. O que é o todo? De Gênesis a Apocalipse. A Bíblia interpretando a própria Bíblia.
as doutrinas de Cristo, aquilo que saiu da boca do Senhor Jesus, o Verbo encarnado de Deus, revelando para nós todo o mistério do Antigo Testamento, que na verdade nada mais é do que a revelação de Cristo para aquele povo de Israel, para cumprimento de uma promessa que Deus fez. Começando por Abraão: sai da tua terra, sai do seu povo, sai da sua parentela, abandona a idolatria, sai dessa terra que tem inúmeros ídolos. Eu vou te levar para um lugar para você ter uma vida diferente comigo. E ali então começa uma trajetória, um propósito de Deus, a fim de abençoar todas as famílias. Então, um alerta para nós, um alerta para quem se diz cristão: refletir sobre as coisas e não chegar a conclusões precipitadas. E não engolir qualquer coisa pela metade, que entrou através dos nossos olhos ou através dos nossos ouvidos. Porque às vezes ouvimos coisas pela metade, às vezes vemos coisas pela metade. Essa história que eu contei, eu vi parte de um todo. E eu fiquei indignada. Mas quando eu soube do todo, quando eu me inteirei, né, por assim dizer, eu entendi. Eu entendi por quê? Porque eu tive interesse de saber. E eu perguntei. Ainda que na minha ira eu não saí matando, atirando para todos os lados. Eu perguntei: escuta, por que você está fazendo isso? Você não sabe que tem uma lei contra isso que você está fazendo? E aí ele me deu resposta e eu compreendi. E assim nós temos que ser. Quando alguém fala alguma coisa da parte de Deus, nós temos que ir atrás do todo. Mas escuta, você está falando isso por quê? Cadê o contexto? Do que se trata esse versículo? Está dentro de que contexto? Foi falado por quem? Para quem? Quando? Por quê? O que envolve essa fala? Essa porção, ela pertence a uma porção maior. E nós precisamos ficar atentos a isso. Por isso que as pessoas fazem o que fazem no engano. Porque não se interessam, não querem saber o todo. Preferem ficar nas suas porções pequenas, rasas, porque dá trabalho. Parar e perguntar: é mais fácil acusar, é mais fácil se deixar levar pelas emoções, pelos sentimentos. E eu passo muito por isso, porque, né, eu sou uma pessoa que eu sou profunda nas coisas, então, mas eu tenho procurado me atentar para entender o todo, sobre tudo e sobre todos, né? Porque é natural a gente reagir muito rápido. É natural. Mas nós temos que combater isso. Seja naquilo que vemos na nossa vida social, de repente andando pela rua e percebendo algo ali e não querer saber o todo. Seja nas igrejas, quando ouvimos algo e não vamos atrás do todo, para saber que de fato o nosso Senhor Jesus está querendo falar conosco. Porque quando Jesus ele deixa a doutrina dele, e ele diz que é para irmos e pregarmos o Evangelho, é para falar o que ele falaria, e não o que nós gostaríamos em cima do que Jesus está falando. Porque nós estamos falando em nome de Cristo, nós estamos falando dele em nosso próprio nome. Então, que nós possamos, né, analisar a partir de uma fração, o todo, o inteiro, o completo, o pleno, o absoluto. Amém?